Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. Hoje eu estou muito feliz entrevistando uma grande atriz, diretora, produtora, com uma carreira extensa no teatro, na TV. Hoje eu converso com Bárbara Bruno. Bárbara, muito obrigado por aceitar meu convite, viu? Ô, Américo, obrigada a você. Muito feliz de poder estar aqui participando do seu projeto, porque aqui no nosso país, não em qualquer país, evidentemente, mas no nosso, especificamente, a memória às vezes fica um pouco esquecida. A Então, memória, a memória esquecida e a arte judiada, né? é verdade. Mas a gente resiste, não é? E no que depender de nós, estaremos sempre presentes. Sacerdoticamente a gente resiste, né? É verdade. Ô, Bárbara, eu gosto sempre de começar pelo começo, mas eu imagino que o teu começo é um pouco diferente do começo da grande maioria. Por quê? Porque você vem de uma família de artistas, a arte nasceu com você. Eu sempre pergunto, como é que foi o contato com a arte? Como é que foi decidir? Porque apesar de você ter pais artistas, pais respeitados, necessariamente você podia não ser artista. Em algum momento você decidiu seguir esse caminho? E qual foi a tua trajetória para iniciar na profissão? Vamos lá. Eu nasci numa coxia de teatro, né? Imagino. Então, literalmente, praticamente.
A coxia sempre foi o quintal da minha casa. Então, eu aprendi a ser gente através do palco. Mas isso não significa que eu deveria seguir a carreira, não. Isso significa que o teatro me preparou para a vida, graças a Deus. Foi uma belíssima escola. Mas, interiormente, eu sempre me senti completada pelo teatro. Eu nunca pensei em outra atividade que não a do palco. Não por influência, acredito que não, porque, principalmente na época da adolescência, quando a gente faz as nossas reflexões, eu tive a sorte e o privilégio de ter pais bastante comunicativos e bastante abertos. Então, a gente podia trocar muitas informações. E nunca tive nenhum tipo de influência deles para seguir a carreira. Aliás, ao contrário, eu sou a filha mais velha. Ao contrário, eu tive que enfrentar uma bela preocupação deles de ser realmente esse o caminho que eu queria, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina. Eu tive que primeiro provar para eles que era isso que eu queria mesmo. Só um parênteses, deve ter sido assim também com Beth e com Paulinho, né? Mas assim eu abri o caminho, né? Sim, sim. Porque, porque sendo a mais velha, eu era sempre a primeira a passar por qualquer tipo de experiência nova, não é? Sim. Então, Paulinho, por exemplo, foi um pouco diferente, porque Paulinho não começou como ator. Paulinho sempre foi para. Paulinho era ginasta. De- Ah, Ele começou como ginasta. por isso a coisa da dança, Aí ele foi fazer a faculdade de educação física. Na faculdade de educação física, teve um professor, que eu não vou me recordar o nome agora, o professor dele, que começou a desenvolver um trabalho ligando a ginástica olímpica ao balé. E foi Ah, aí que ele começou o processo dele na dança. que Porque assim, barato. na dança mesmo, ele começou bem mais tarde do que normalmente. Ele começou já na faculdade. Que barato. E o teatro veio depois disso. Tá, tá. Para ser absolutamente sincera, antes disso ele tinha feito ele fez Dona Rosita Solteira, numa Ah, montagem nossa no Paiol. Ele devia ter uns, sei lá, não sei, uns 16 anos por aí. Fez esse espetáculo e pronto, e seguiu a trajetória dele. Em teatro, mesmo como ator, ele foi começar só depois, sei lá, com 20 e tantos anos. agora, Bárbara, voltando para você, por exemplo, Vamos lá. a tua escola foi a tua casa? Ou você estudou? Ou você, como é que foi isso? Os teus Não, pais estudei. te incentivaram a buscar cursos? Como é que é isso? Claro, claro, estudei muito. É, Naquela época, quando eu comecei, não existia, a profissão ainda não era reconhecida. Eu sou antes do reconhecimento Sim, da sim. profissão. Então, o curso de teatro que eu fiz, que me formou, que, aliás, eu agradecerei sempre, porque foi um curso maravilhoso. Era um curso de teatro do Cláudio Correia Castro, que é o Grande grande Cláudia Correia mestre. Castro. Tanto que eu comecei profissionalmente pelas mãos do Cláudio, Tá. porque quando eu estava terminando o curso, na época a TV Tupi, tanto que eu comecei profissionalmente na televisão e não no teatro, por incrível que pareça. Legal, saber, bom saber disso. Porque quando eu estava terminando o curso do Cláudio, que era um curso de 3 anos, o Carlos Zara estava querendo lançar gente nova na TV Tupi.
E Camomila Bem Me aí, Quer. isso, isso. Você lembra o nome do teu personagem? Claro, chamava-se Bel. Ah, perfeito. E aí o Zara pediu para o Cláudio indicar alguns alunos para fazerem teste. E eu fui uma das alunas indicadas pelo Cláudio e fui fazer teste. E aí passei no teste e foi meu primeiro trabalho profissional. Nesse trabalho é que eu conheci o Marcelo Pique. Se eu não me engano, foi o primeiro trabalho dele também. Ah, grande Marcelo. Marcelo, Nós nos gente conhecemos boa. aí e nos tornamos irmãos para a vida. Agora, Mas, deixa. agora, antes disso, eu tive Ah, algumas incursões, isso é curioso falar. Que antes, eu conto daí o meu início profissional, mesmo que foi meu primeiro contrato profissional, que acabei de fazer 50 anos de de carreira. carreira. Que bonito. Mas antes disso, eu tive algumas experiências muito interessantes. Eu cheguei a fazer televisão ao vivo. Olha, olha. Porque quando eu tinha meus 8 anos de idade, meus pais tinham um programa na televisão paranaense, que nós moramos em Em Curitiba. Curitiba durante quase 5 anos. Meu irmão nasceu lá. É, E meus pais tinham um programa chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade. Era uma ah, delícia de programa, era um programa local. Era local. local, local. Tá. E nessa época não tinha VT, não tinha nada, Ao era tudo vivo. ao vivo. E tanto que nós fazíamos esse programa em Curitiba, fez muito sucesso, era realmente muito sucesso. E aí eles queriam fazer também em Londrina. A gente ia a Londrina, como teatro, a gente ia a Londrina, fazíamos o programa no sábado, no domingo voltávamos para Curitiba e fazíamos o programa ao vivo em Curitiba. Foi uma experiência fantástica. Quem fez esse programa também, que morava lá nessa época, era Ari Fontoura. Grande Ari, grande O Ari. primeiro branco que eu tive na minha vida foi no colo do Ari Eu Fontoura. quero falar sobre branco com você daqui a pouco, mas eu quero te fazer uma pergunta assim. Vai lá. Paulo Goulart e Nissete Bruno, Paulo Goulart e Nissete Bruno, eles eram ídolos de toda uma geração, Hum. né? Mas para Bárbara Bruno, eles eram os pais. Sim. Eu queria saber o seguinte: Bárbara Bruno tinha ídolos no meio artístico ou eram tios? Como é que era isso? Como é que é essa relação? Porque eu te pergunto isso, Bárbara, porque eu quero saber de você especificamente como é depois de se tornar profissional trabalhar com quem foi. No teu caso acho que é difícil porque você conhecia, mas trabalhar com quem foi ídolo. Como é que você tinha ídolos e como é que foi trabalhar com eles depois? É, nós sempre, engraçado, foi uma boa pergunta essa. Nós sempre separamos muito as coisas, a vida pessoal da vida Hum, profissional. tá. Para mim, que sou fruto desse casamento, sempre foi assim, então para mim isso era automático. São coisas diferentes. O que acontecia dentro da minha casa, no nosso dia a dia, com o nosso convívio, né, mesmo com atores, diretores, era uma coisa. Quando a gente entrava para trabalhar, ou seja, no palco, ou num estúdio de televisão, ou num estúdio de cinema, a relação é outra. E isso era tão automático que não era nem dito. Sabe, isso Sim, sim. acontecia naturalmente. Mas eu tinha, evidente, sim, ídolos não só como profissionais, não é? É, Mas também pessoais. Vou te contar uma historinha aliás, duas historinhas que eu acho que exemplificam bem isso que eu estou contando. Por exemplo, eu lembro que um dia eu cheguei da escola na hora do almoço para almoçar e a mamãe estava fazendo uma novela, se eu não me engano, era na TV Excelsior. Acho que era tá, Sangue do Meu Sangue, eu acho. tá. E ela fazia, nessa novela, ela fazia par com o Francisco Coco. O Francisco Coco, que nessa época era
que Galanzaço. também passou por aqui, foi uma delícia de pessoa. Maravilhoso, maravilhoso. E o Coco não tinha, a gente não tinha, ele não frequentava muito a minha casa, não. Ah, Para ser sincera, antes disso que eu vou te contar, eu acho que eu nunca tinha, acho que eu não conhecia o Coco pessoalmente. E se conhecesse, conhecia assim de gravação, seria possível. De gravação, eventualmente, uma gravação ou outra que eu tivesse ido com a mamãe, alguma coisa assim, mas não tinha nenhum tipo de intimidade. tá. E aí eu cheguei em casa para almoçar e ele estava na mesa, tava almoçando, porque tinha tido um intervalo maior na gravação e a mamãe levou ele para almoçar em casa. Menino, quando eu cheguei, dei de cara com o Francisco Coco na mesa, mas foi o coração batido. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito que eu estou É, cara a cara é. com o Francisco Coco. Então, uma reação assim de fã, não é? Sim, sim. Porque eu não tinha a intimidade. Como, por exemplo, só para fazer o paralelo, é, eu tinha, por exemplo, essa relação com a Leila Diniz. Leila Diniz frequentava a minha casa. Então, para mim, a Leila era. Sim. Agora, por exemplo, você falou do E aí, coco. só para completar, É, anos mais tarde, eu já estava fazendo Camomila e Miguel, Baby Care, e naquela época era um pouco diferente. A gente tinha uma relação com a dramaturgia televisiva da mesma forma que a gente tinha com a dramaturgia teatral. Era tudo uma coisa só, né? Existia um respeito e uma hierarquia, no bom sentido da palavra, que vinha do processo teatral. Então, naquela época, a gente tinha, por exemplo, como era uma obra viva, o autor, isso é até hoje, o autor vai escrevendo de acordo o índice de com o audiência. andamento da novela. Então, nós que éramos iniciantes, quando a gente ganhava, entre aspas, por exemplo, um final de capítulo, era um acontecimento. Isso significava que É. você estava indo bem, O porque gancho para o dia seguinte. dia seguinte. É, Eram degraus que a gente ia galgando, né, ah, de que acordo com interessante. o andamento do trabalho. E nessa novela tinha um ator, porque eu tenho uma admiração enorme, enorme, era o Gianfrancesco Guarnieri, grande ator. Que eu sei que vocês são famílias amigas, porque eu fui muito amigo do Flavinho. E o É, Flavinho falava, meus irmãos, eles são meus é, irmãos. é verdade. Saudades do Flavinho. Daí, isso exemplifica também o que eu estava te falando um pouquinho atrás sobre a diferença entre o convívio do dia a dia, o convívio da rotina, com o convívio profissional. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu estava acostumada, claro, com o Guarnieri, mas era meu tio, era outra. Em cena é diferente, em cena era outra coisa, a responsabilidade é outra. Isso que eu ia te contar, quando eu ganhei o meu primeiro final de capítulo que eu Ah, ganhei na Camomila e Baby Care, era com o Guarnieri. olha, E Camomila e Baby Care é a primeira versão de uma novela que depois a Globo fez, na Globo chamava Amor com Amor se Paga. ah, tá. Quem fez esse personagem na Globo foi a Ari Fontoura, fazia o seu Nonô, que ficou. Ah, o personagem de Guarnieri era o seu Nonô. Exatamente, o Ah, Guarnieri fazia o seu Nonô. então, peraí. E Aí você quando, ficou. quando eu fui entrar em cena, antes de entrar em cena, a responsabilidade era tão grande, eu estava tão feliz e com tanta responsabilidade de poder estar à altura do Guarnieri, que, olha, vou te dizer, foi uma dor de barriga que não foi É brincadeira. isso que eu ia te perguntar. Boca seca, barriga dói, perna treme. O que que acontece? Com certeza. Tudo isso acontece, mas isso acontece antes de entrar em cena. Quando Tá, a gente entra em cena, a Bujanra dizia isso, e ele tem toda a razão. Tem que ser um grande mergulho sem rede protetora. tá, Quando você entra em cena, some tudo. tá. Sabe? Aí é de igual para igual. Mas não é fácil, né? É exercício Não, isso também, né? É exercício também, né? é um exercício, claro que é.
Agora, claro. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que eram duas histórias. Uma é essa história do Coco, outra é essa história do Guarnieri. Isso, Você falou que vocês não tinham muita amizade com o Coco, mas que o Coco era, junto com o Tarcisão, sim. eu, por exemplo, que sou um pouquinho mais novo que você, cresci Aham. com esses dois ícones, né? Ícones, isso. Com o Tarcísio, vocês tinham mais proximidade? Mais tarde, dessa época depois com um pouco também. Tá. Depois tivemos, sim, bastante proximidade. Mas nesse período que eu te contei do pouco, isso aí deve ter sido, deixa eu ver, nos anos 70 por aí, Tá, tá. que eu te contei. Comecinho de carreira. É, Comecei, do coco, a história do coco, né?